o arqueiro e o conselheiro. Resumo: em um mundo de deuses e monstros, alguns heróis não nascem da glória, mas por bondade. Após a morte de seu avô, Bel Cranel, um jovem caçador quieto, porém habilidoso, treinado em arco e flecha e esgrima, deixa a vila para trás e parte para Orario, a cidade dos aventureiros. Capítulo 2. A luz da manhã entrava pelas janelas da casa da família Thor, banhando a sala de jantar em um brilho dourado e quente. Bel havia acordado cedo, ansioso para começar seu segundo dia como aventureiro. Ele já estava sentado à mesa quando os outros membros começaram a chegar para o café da manhã. Bom dia, Bel, cantaram os gêmeos em seu característico uníssono enquanto se sentavam em frente a ele. Dormiu bem? Emil perguntou, colocando uma pesada travessa de pão recém-assado. O anão parecia ter assumido o papel de padeiro não oficial da família, um talento que Bel não esperava do ferreiro robusto. Muito bem, obrigado, Bel respondeu com um sorriso radiante. Depois de anos vivendo sozinho com seu avô em sua pequena cabana, a atmosfera animada da casa da família era uma mudança bem-vinda. Estou animado para voltar à masmorra hoje. Kyros, o guerreiro homem-gato, ergueu uma sobrancelha enquanto passava manteiga em um pedaço de pão. Ansioso, não é? A maioria dos recém-chegados precisa de um dia para se recuperar após a primeira expedição. Estou perfeitamente bem, Bel o tranquilizou, servindo-se de alguns ovos. Meu avô sempre dizia que eu tenho boa resistência. Lady Ator entrou na sala de jantar, trazendo consigo aquela sensação de calor e energia maternal que parecia definir sua presença. Os membros da família a cumprimentaram respeitosamente enquanto ela tomava seu lugar à cabeceira da mesa. Vocês parecem animados esta manhã, observou com um sorriso satisfeito. Especialmente você, Bel. Imagino que você esteja pronto para mais um dia de aventura. Bel assentiu entusiasmado. Sim, Lady Ator. Pretendo ir primeiro à guilda para trocar minhas pedras mágicas de ontem. Depois disso. Ele olhou para Nernati, que acabará de entrar na sala. Eu estava pensando se eu poderia entrar sozinho na masmorra hoje? Ou devo voltar aqui depois da guilda? Nernati considerou a pergunta enquanto se sentava, com uma expressão pensativa. Depois da apresentação de ontem, acredito que você é capaz de explorar solo, disse finalmente. No entanto, aconselho que permaneça apenas no primeiro e segundo andares. Esses níveis são ideais para que os novatos se acostumem ao ambiente da masmorra. Eu entendo, Bel concordou prontamente. Não vou aprofundar mais. Os andares superiores ainda são perigosos, alertou Lisandra, seus instintos de curandeira evidentes em seu tom preocupado. Sempre carregue poções e esteja preparado para recuar se necessário. Bel bateu na pequena bolsa no cinto onde guardava as poções que comprará no dia anterior. Eu vou. E prometo ter cuidado. Bom, disse a Thor com um aceno de aprovação. Lembre-se, não há vergonha em recuar diante de probabilidades esmagadoras. Coragem é admirável, mas a imprudência pode ser fatal. Enquanto o café da manhã continuava, a conversa fluía naturalmente entre os assuntos, projetos de artesanato futuros de Emil, o progresso dos gêmeos no treinamento de combate e vários eventos acontecendo em Orario. Bel absorveu tudo, sentindo-se cada vez mais em casa entre aquelas pessoas que o aceitaram tão prontamente entre eles. Quando a refeição terminou, Bel agradeceu a Emil pela deliciosa comida e se despediu dos membros da família. Com o arco pendurado nas costas e a espada no quadril, partiu em direção à sede da guilda, seus passos leves de antecipação. As ruas matinais de Orario fervilhavam de atividade, mercadores montando suas barracas, aventureiros indo em direção à Torre Babel e cidadãos comuns seguindo suas rotinas diárias. Bel navegava pela multidão com cada vez mais confiança, já se sentindo menos novato do que há apenas 2 dias. Quando chegou à guilda, foi primeiro ao balcão de câmbio, onde apresentou as pedras mágicas que havia coletado durante sua expedição com Nernati. O funcionário da guilda os contava e avaliava de forma eficiente. 7.000 valis, anunciou o funcionário, empurrando um pequeno saco de moedas pelo balcão. Nada mal para uma primeira expedição. Bel aceitou o pagamento com gratidão, satisfeito que seus esforços iniciais haviam rendido uma quantia respeitável.
Não era uma fortuna, mas cobriria suas necessidades básicas e talvez algum equipamento adicional. Com as pedras trocadas, os olhos de Bel automaticamente buscaram o contra-ataque de Sofia. Ele sentiu uma pequena onda de prazer ao avistar seus cabelos prateados e seu perfil elegante enquanto ela resolvia alguns papéis. Ele se aproximou da estação dela, esperando pacientemente até que ela levantasse os olhos do trabalho. Quando seus olhares se encontraram, Bel ofereceu um sorriso caloroso. Bom dia, senhorita Sofia, ele a cumprimentou. A postura profissional de Sofia suavizou um pouco ao vê-lo. Bom dia, Bel. Vejo que você voltou em segurança da expedição de ontem. Sim, Bel confirmou, sentando-se em frente a ela. Acabei de trocar minhas pedras mágicas do primeiro andar. O capitão Nernati foi um ótimo guia. Fico feliz em ouvir isso, disse Sofia, deixando de lado a papelada para lhe dar toda a sua atenção. Como você encontrou a masmorra? Agora que você teve tempo para refletir sobre a experiência. Bel considerou a pergunta pensativamente. Foi mais e menos intimidador do que eu esperava, admitiu. O ambiente em si é estranho, quase vivo de certa forma, mas os monstros, pelo menos no primeiro andar, não eram tão assustadores quanto as histórias do meu avô me faziam acreditar. As histórias frequentemente enfatizam os perigos, reconheceu Sofia. Mas sua avaliação está correta. A masmorra está realmente viva, de certa forma, mudando e gerando monstros constantemente. Os andares superiores são relativamente administráveis para aventureiros preparados, mas os níveis mais profundos. Ela parou, uma sombra passando brevemente por seu rosto. Bel notou sua expressão com curiosidade, mas não insistiu. Em vez disso, compartilhou mais detalhes sobre suas experiências, os duendes que encontrou, o terreno do primeiro andar e as táticas que Nernati sugerira. Sofia ouvia atentamente, ocasionalmente oferecendo mais insights ou recomendações. A conversa fluiu naturalmente, mais relaxada do que nas interações anteriores. Estou planejando voltar hoje, Bel disse a ela. Sozinho desta vez, embora o capitão Nernati tenha me aconselhado a ficar no primeiro e segundo andares. Esse é um conselho sábio, concordou Sofia. Monstros do segundo andar não são significativamente mais fortes que os do primeiro, mas aparecem em maior número. Fique atento ao seu redor para evitar ser cercado. Bel assentiu, absorvendo seu conselho. Então, uma pergunta que vinha se formando em sua mente desde ontem surgiu. Senhorita Sofia, existem mapas detalhados ou registros dos andares das masmorras? Pensei que poderia ser útil ter mais informações sobre o layout e os locais de geração dos monstros. Os olhos azuis de Sofia demonstraram leve surpresa com a pergunta. A guilda mantém mapas básicos dos andares superiores, mas eles não são especialmente detalhados. O layout da masmorra muda sutilmente com o tempo, especialmente nos andares mais profundos, tornando o mapeamento abrangente um desafio. Ela inclinou a cabeça levemente. Por que você pergunta? Bem, Bel começou, inclinando-se para frente com entusiasmo crescente. Eu estava pensando em fazer anotações detalhadas durante minhas explorações. Registrar localizações de monstros, elementos ambientais, áreas seguras, esse tipo de coisa. Se ainda não houver recursos detalhados, talvez eu possa contribuir criando alguns. A surpresa de Sofia aumentou, dando lugar ao que parecia ser um interesse genuíno. Isso é uma abordagem incomum para uma nova aventureira, comentou. A maioria está focada apenas em coletar pedras mágicas ou alcançar andares mais profundos o mais rápido possível. Bel coçou a nuca, um pouco envergonhado. Meu avô sempre enfatizava a importância da observação e documentação quando íamos caçar. Ele disse que conhecimento é uma ferramenta tão valiosa quanto qualquer arma. Um sorriso pequeno, mas caloroso, curvou os lábios de Sofia. Seu avô parece um homem sábio. A documentação das características da masmorra pode realmente ser valiosa, tanto para seu próprio desenvolvimento quanto, potencialmente, para outros aventureiros. Animado com a resposta dela, Bel continuou. Achei que poderia começar a mapear os primeiros andares em detalhes, anotando comportamentos e padrões de monstros. Pode me ajudar a entender melhor a masmorra. Acho que é uma excelente ideia, disse Sofia,
E Bel ficou satisfeita ao perceber uma aprovação genuína em sua voz. Essa observação sistemática é rara entre aventureiros, mas pode trazer vantagens significativas. A guilda certamente se interessaria por qualquer documentação detalhada que você produzir. Bel sorriu radiante com seu endosso. Então eu vou fazer com certeza. Trouxe um caderno hoje para começar a fazer anotações. Só lembre-se de equilibrar sua observação com vigilância, alertou Sofia. É fácil se absorver em anotações e perder perigos que se aproximam. Vou tomar cuidado, prometeu Bel. Talvez eu possa te mostrar minhas anotações quando voltar? Se tiver tempo, claro, acrescentou apressadamente, sem querer se incomodar. Sofia hesitou por um momento, mas então assentiu. Sim, gostaria de ver o que você observa. Talvez possamos revisar suas descobertas juntos depois que você voltar da masmorra hoje. Bel não conseguiu esconder sua alegria com a sugestão. Seria ótimo. Vou garantir que minhas anotações sejam detalhadas. Quando a conversa dela chegou ao fim, a expressão de Sofia ficou séria novamente. Seja cautelosa hoje, Bel. A exploração solo exige atenção constante, mesmo nos andares superiores. Eu vou, Bel a assegurou, tocada com sua preocupação. Não vou correr riscos desnecessários. Com uma despedida final, Bel deixou a guilda, com um ânimo alto e a mente já traçando sua abordagem para explorar e documentar a masmorra. A perspectiva de compartilhar suas descobertas com Sofia mais tarde acrescentou motivação extra à sua missão. Enquanto caminhava em direção à Torre Babel, caderno seguro no bolso e armas prontas, Bel sentiu um profundo senso de propósito. Ele não estava apenas coletando pedras mágicas ou caçando monstros, ele começava a traçar seu próprio caminho único como aventureiro. E em algum lugar no fundo da mente, ele esperava que seu avô se orgulhasse da direção que ele escolhera. A entrada da masmorra se erguia diante de Bel, a enorme caverna agora parecendo um pouco mais familiar do que no dia anterior. Ele ajeitou o arco no ombro, conferiu se o caderno e o lápis estavam seguros no bolso e entrou no ambiente sobrenatural com passos determinados. Desta vez, sem Nernatia observando cada movimento seu, Bel sentiu tanto maior liberdade quanto uma consciência mais aguçada. Agora ele era inteiramente responsável por sua própria segurança, um pensamento que era ao mesmo tempo empolgante e sóbrio. Tudo bem, murmurou para si mesmo enquanto avançava cautelosamente pelos corredores cristalinos do primeiro andar. Vamos começar com uma abordagem sistemática. Bel desenhou seu caderno e rapidamente esboçou um esboço aproximado do caminho que estava tomando, notando características distintas do ambiente, formações cristalinas incomuns, largura dos corredores, áreas onde a altura do teto mudava significativamente. Ele usou um sistema de símbolos que criou durante o café da manhã para marcar essas características de forma eficiente. Seu primeiro encontro com monstros veio cerca de 15 minutos após o início da exploração, um duende solitário que emergiu de uma passagem lateral. Bel o observou por um momento antes de engajar, notando seu comportamento em seu catálogo mental. A criatura farejou o ar, o avistou e imediatamente avançou com um grito gutural. Bel o eliminou com uma única flecha, depois se aproximou dos restos dissolvidos para coletar a pedra mágica. Em seu caderno, ele marcou o local e escreveu: Goblin, solo, agressivo à vista, sem hesitação ou avaliação antes do ataque. Padrão de carga direta. Nenhuma percepção aparente de desvantagem apesar da distância. À medida que Bel avançava mais fundo no primeiro andar, encontrou mais duendes, às vezes sozinhos e às vezes em duplas ou trios. Cada encontro acrescentava ao seu crescente banco de dados de observações. Goblins em grupos mostram coordenação mínima. Eles atacam simultaneamente, mas não parecem empregar táticas ou manobras de flanco. Notei que os goblins parecem aparecer com mais frequência em áreas com formações densas de cristais. Possivelmente relacionado à concentração de pedras mágicas. Quando feridos, mas não mortos, os duendes não recuam nem ajustam a estratégia, continuam atacando da mesma forma. Entre os encontros, Bel focava no mapeamento, criando um mapa cada vez mais detalhado do layout do primeiro andar. O esforço se mostrou mais desafiador do que ele havia esperado inicialmente.
A masmorra não seguia padrões arquitetônicos lógicos, passagens às vezes curvavam sem motivo aparente, salas variavam dramaticamente em tamanho e formato, e ocasionalmente ele encontrava becos sem saída que de alguma forma, incompletos, como se a masmorra ainda os estivesse formando. Após várias horas de exploração metódica, documentação e caça-monstros, Bell decidiu descer até o segundo andar. Sua bolsa já estava meio cheia de pedras mágicas de duendes, e ele estava ansioso para observar as sutis diferenças entre os andares que Sofia e Nernati haviam mencionado. A descida até o segundo andar veio na forma de uma larga escadaria esculpida na pedra, iluminada pela mesma luz cristalina azulada que permeava toda a masmorra. Bell parou no topo da escada, anotando cuidadosamente sua localização em seu mapa antes de descer. A atmosfera no segundo andar era imediatamente diferente, um pouco mais sombria, com uma qualidade mais pesada no ar. As passagens eram em média mais largas, e as formações cristalinas mais abundantes. Bell documentou essas observações metodicamente antes de prosseguir. Não demorou para que ele encontrasse seu primeiro kobold, um monstro parecido com um cão, um pouco maior e mais formidável que os duendes acima. Bell a observou de longe, notando seus movimentos em seu livro. Kobold se move com mais cautela que os duendes. Parece cheirar e avaliar o ambiente mais detalhadamente antes de se mover. Mais quadrúpede em movimentos gerais, mas se ergue para uma postura bípede ao atacar. Quando o kobold finalmente notou, Bell se preparou para o combate com atenção cuidadosa à aproximação. A criatura era de fato mais rápida e ágil que os duendes, avançando em sua direção com uma velocidade que teria pego um aventureiro menos preparado de surpresa. Bell desviou do ataque inicial e contra-atacou com um golpe rápido de espada, notando como o monstro reagiu ao seu movimento. Kobolds têm melhor equilíbrio e recuperação que os goblins. Após errar o ataque inicial, esse espécime imediatamente girou para uma segunda tentativa, em vez de tropeçar como os duendes costumam fazer. Após derrotar o kobold e coletar sua pedra mágica, Bell continuou sua exploração, repetindo a mesma abordagem sistemática que usou no primeiro andar: mapeamento, observação do comportamento dos monstros, documentação de características ambientais e coleta de pedras mágicas. As horas passaram rápido enquanto Bell se dedicava ao trabalho. Ele encontrou vários grupos de kobolds, encontrou uma área particularmente densa em monstros que marcou como alto risco, alta recompensa em seu mapa e descobriu vários locais relativamente seguros que poderiam servir como áreas de descanso para aventureiros cansados. Kobolds em grupos mostram táticas básicas de matilha. Eles parecem se comunicar por meio da linguagem corporal e vocalizações. Quando estão em grupos de 3 ou mais, tentam circular sua presa em vez de todos atacarem na mesma direção. Monstros parecem aparecer com mais frequência em áreas com alta concentração de cristais e menos frequentemente em câmaras mais amplas e abertas. Estratégia potencial: usar áreas abertas como zonas seguras para recuperação. Kobolds parecem ter melhor visão que os duendes, mas dependem mais do olfato para serem detectados. Aproximar-se a favor do vento dá uma vantagem significativa para ataque e surpresa. No meio da tarde, Bell havia coletado um número considerável de pedras mágicas e preenchido várias páginas de seu caderno com observações, esboços e mapas. Sua abordagem metódica havia se mostrado eficaz. Ele adquiriu insights valiosos enquanto mantinha sua segurança por meio de observação cuidadosa e engajamento estratégico. Enquanto Bell se preparava para subir de volta ao primeiro andar e sair da masmorra, decidiu explorar uma última passagem que ainda não havia documentado. O corredor estreito se torceu inesperadamente, abrindo-se em uma pequena câmara que era estranhamente silenciosa em comparação com o restante do segundo andar. Bell parou na entrada, seus instintos de repente alertas. Algo parecia diferente naquele quarto. As formações de cristais ao longo das paredes emitiam um tom um pouco diferente, mais esverdeado do que o azul usual, e o ar parecia estranhamente estático. Ele estava prestes a notar essas observações quando um barulho de farfalhar lá em cima o fez olhar para cima de repente. Agarrada ao teto estava uma criatura diferente de qualquer outra que ele já tinha encontrado. Parecia um grande pássaro com penas negras iridescentes, mas suas proporções estavam erradas, muito alongadas, com membros que se curvavam em ângulos antinaturais. Sua cabeça girou para fixar Bell com olhos vermelhos brilhantes,
e uma boca cheia de dentes finos como agulhas se abriu em um sibilo silencioso. Que diabos? Bel sussurrou, recuando apressadamente enquanto a criatura se desprendia do teto em um movimento fluido. Bel não teve tempo de consultar seu briefing sobre esse monstro, claramente não era um duende ou kobold comum. Confiando no instinto e no treinamento, ele encaixou uma flecha e disparou contra a criatura parecida com um pássaro enquanto ela mergulhava em sua direção. A flecha atingiu sua asa, mas o monstro mal diminuiu o passo. Bel rolou para o lado ao bater no local onde ele estava, suas garras deixando profundas marcas no chão de pedra. Isso é mais rápido e forte do que qualquer coisa nos 2 primeiros andares deveria ser, pensou Bel, sacando a espada enquanto a criatura girava para encará-lo novamente. A batalha que se seguiu foi breve, mas intensa. O monstro se movia com velocidade e agilidade inquietantes, forçando Bel a usar todas as manobras evasivas que seu avô lhe ensinara. Foram necessários 3 golpes sólidos de espada para finalmente derrubar a criatura, e mesmo assim, seu corpo em dissolução pareceu se contrair com energia persistente. Respirando pesadamente, Bel se aproximou dos restos do monstro. Entre o resíduo usual parecido com cinzas que os monstros deixavam, havia algo diferente, um pequeno objeto brilhante que não era nem poeira nem uma pedra mágica padrão. Bel a pegou com cuidado. Parecia uma pena, mas era sólida como metal e cintilava com uma luz interna que oscilava entre o preto e o roxo profundo. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. Algum tipo de item de drop, murmurou, lembrando do que Sofia lhe dissera sobre drops raros de monstros durante sua orientação. Ele cuidadosamente colocou a pena em uma bolsa separada de suas pedras mágicas, depois rapidamente documentou o encontro enquanto os detalhes ainda estavam frescos em sua mente. Monstro desconhecido parecido com um pássaro, significativamente mais forte do que o esperado para o piso 2. Predador emboscado no teto. Extremamente ágil, garras afiadas, dentes afiados. Deixou para trás uma queda incomum de pena após a derrota. Preciso pesquisar identidade, talvez fora do lugar ou um spawn raro. Com essa nota final, e um esboço cuidadoso tanto do monstro quanto da pena, Bel decidiu que era hora de voltar à superfície. Sua primeira expedição solo foi mais movimentada, e potencialmente mais lucrativa, do que ele esperava. A guilda estava cheia de atividades no final da tarde quando Bel voltou da masmorra. Aventureiros se alinhavam nos balcões de câmbio, entregando o acerto diário de pedras mágicas por valis. Bel juntou-se a uma das filas, sua mente ainda ocupada com o misterioso monstro-pássaro e a estranha pena que havia conseguido. Quando chegou sua vez, Bel esvaziou sua bolsa de pedras mágicas no balcão. O funcionário da guilda os contava eficientemente. Uma boa colheita para um novato solo, comentou o funcionário. São 15.000 valis. Bel aceitou o pagamento com um aceno de agradecimento, depois hesitou antes de puxar a segunda bolsa. Também encontrei esse item. Não tenho certeza do que é ou se tem algum valor. Ele colocou cuidadosamente a pena metálica no balcão. Os olhos do funcionário se arregalaram dramaticamente. Ele pegou a pena com dedos trêmulos, examinando-a atentamente antes de olhar de volta para Bel com uma expressão de descrença. Isso é uma pena de Jack Bard, disse ele, a voz baixa de admiração. Onde você encontrou isso? No segundo andar, respondeu Bel, surpreso com a reação do homem. Encontrei um monstro estranho parecido com um pássaro em uma pequena câmara. Era muito mais forte do que os outros monstros que enfrentei. O funcionário já gesticulava freneticamente para seu supervisor, que correu para inspecionar o item. A reação dela foi igualmente surpresa. Um Jack Bard no segundo andar, murmurou incrédula. Isso não deveria ser possível. Ela olhou para Bel com um respeito renovado. Jovem, você percebe o que encontrou? Pássaros Jack são um dos monstros mais raros que normalmente só aparecem no 10º andar e abaixo. Esta pena é um item de queda extremamente valioso. Bel piscou surpreso. Valioso? Quão valioso exatamente? O supervisor se endireitou. O valor atual de mercado de uma pena de Jack Bard é aproximadamente 1 milhão de valis. O queixo de Bel caiu. 1 milhão de valis, gaguejou. No mínimo, confirmou o supervisor.
Eles são usados na criação de itens mágicos de alta qualidade e certas poções raras. A guilda pode comprá-lo diretamente de você, ou você pode tentar vendê-lo para um dos comerciantes de itens especializados por um valor potencialmente maior. A mente de Bel girou com a figura. 1 milhão de valis era uma quantia astronômica para um aventureiro novato, suficiente para comprar equipamentos de alta qualidade, poções e suprimentos por meses. Eu acho que vou aceitar a oferta da guilda, Bel decidiu, ainda tentando processar a mudança repentina de sorte. Mas acho que devo discutir isso com minha família primeiro. O supervisor assentiu compreensivo. Claro. A oferta vai valer quando você estiver pronto para vender. Guardaremos a pena em nosso cofre seguro até lá, se você quiser. Bel pensou por um momento, depois assentiu. Sim, isso seria o melhor. Obrigado. Após receber o recibo da pena depositada, Bel se afastou do balcão atordoado. De novato em dificuldades a potencial milionário em um único dia era quase demais para compreender. Preciso falar com Lady Ator sobre isso, pensou. Esse tipo de dinheiro precisa ser investido com sabedoria, não gasto de forma frívola. Apesar da empolgação do inesperado lucro, Bel não esqueceu seu compromisso com Sofia. Ele foi até o balcão dela, onde ela terminava com outro aventureiro. Quando o viu esperando, um lampejo de alívio cruzou seu rosto. Bel. Vejo que você voltou em segurança. Sim, Bel confirmou, sentando-se em frente à sua mesa. Foi uma expedição bastante movimentada. Ah, é? A sobrancelha de Sofia se ergueu levemente. Como assim? Bel iniciou um relato de seu dia, começando com sua exploração sistemática e documentação do primeiro e segundo andares. Ele tirou seu caderno para mostrar a ela os mapas detalhados que havia criado, as observações de monstros que havia registrado e os padrões que começara a identificar. Sofia se inclinou para frente com interesse genuíno enquanto examinava suas anotações. Este é um trabalho impressionante, Bel. A maioria dos aventureiros não se dá ao trabalho de documentar com tanta precisão. Obrigada, respondeu Bel, satisfeita com a aprovação dela. Achei útil entender melhor o ambiente. Os padrões de aparição de monstros, o layout das zonas seguras versus áreas de maior risco, tudo isso contribui para uma exploração mais eficiente. Sofia sentiu em concordância enquanto folheava as páginas do caderno dele. Suas observações sobre o comportamento da matilha kobold são particularmente perspicazes. E esses mapas? Ela passou um dedo por um dos esboços detalhados dele. A guilda definitivamente poderia se beneficiar desse nível de documentação. Bel sorriu radiante com o elogio dela, depois hesitou antes de acrescentar, mas aconteceu outra coisa. Algo inesperado. Ele então contou sobre o encontro com o Jack Bard e a pena valiosa que havia obtido. A expressão de Sofia mudou de interesse profissional para espanto ao descrever a criatura e a reação da guilda ao item que caiu. Um Jack Bard no segundo andar, murmurou, ecoando a descrença do supervisor. Isso é extremamente incomum. Normalmente são encontrados mais fundo na masmorra. Foi o que me disseram, Bel concordou. É perigoso que ela tenha sido tão fora de lugar. A testa de Sofia se franziu pensativa. Pode ser uma anomalia, mas vale a pena relatar a divisão de pesquisa da guilda. Movimentos de monstros entre andares às vezes indicam mudanças maiores dentro da masmorra. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos azuis sérios. Você teve sorte de derrotá-la, Bel. Jack Bard são consideravelmente mais perigosos do que os monstros para os quais você treinou. Eu não percebi isso na época, admitiu Bel. Eu só reagi com base no meu treinamento. Seus instintos te serviram bem, disse Sofia. Quanto à pena, 1 milhão de valis muda a vida de um novo aventureiro. Já decidiu o que vai fazer com ele? Bel balançou a cabeça. Não especificamente. Quero discutir isso com Lady Ator e a família primeiro. Parece sensato investir a maior parte do dinheiro em vez de gastar tudo de uma vez. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Sofia. Essa é uma perspectiva incomumente madura. Muitos aventureiros imediatamente gastariam esse dinheiro em equipamentos ou celebrações.
Meu avô sempre enfatizou a importância de planejar o futuro, explicou Bell. Embora eu admita, a ideia de atualizar meu equipamento é tentadora. A conversa continuou enquanto revisavam o restante das anotações de Bell, com Sophie oferecendo insights sobre as características da masmorra que ele havia documentado e sugestões diárias para focar em futuras explorações. A distância profissional que ela normalmente mantinha parecia relaxar um pouco enquanto discutiam suas descobertas com entusiasmo compartilhado. Quando a reunião deles chegou ao fim, Sofia recolheu suas anotações e as devolveu a ele. Você fez um progresso excelente para apenas o segundo dia, Bell. Tanto na capacidade de combate quanto no seu entendimento da masmorra. Obrigado, respondeu Bell, cuidadosamente guardando o caderno no bolso. Ter sua orientação foi inestimável. Lembre-se de informar o avistamento do Jack Bard ao Departamento de Pesquisa de Monstros da Guilda antes de sair hoje, lembrou Sofia. Eles vão querer todos os detalhes que você puder fornecer. Bell assentiu em concordância. Eu vou. E, talvez eu possa te mostrar minhas anotações novamente depois da minha próxima expedição. Sofia hesitou apenas por um instante antes de assentir. Sim, gostaria de ver como sua documentação evoluir. É revigorante trabalhar com um aventureiro que tem uma abordagem tão cuidadosa para a masmorra. Com uma última despedida, Bell saiu do balcão de Sofia, o coração mais leve do que há dias. Apesar do cansaço da expedição, ele se sentia energizado pela conversa e pela sorte inesperada da pena do Jack Bard. Enquanto se dirigia ao departamento de pesquisa de monstros da guilda para relatar seu encontro em comum, Bell não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado dramaticamente em apenas 3 dias. De um recém-chegado sem família a um aventureiro potencialmente rico com uma abordagem única para explorar masmorras, e talvez até o início de uma conexão especial com um certo conselheiro da guilda de cabelos prateados. O caminho à frente estava cheio de possibilidades, e Bell Cranel mal podia esperar para ver onde isso levaria. O sol começava a se pôr enquanto Bell voltava para a casa da família Thor, pintando as ruas e prédios de Orario com tons dourados e quentes. Sua mente ainda estava atordoada pelos acontecimentos do dia, a exploração bem-sucedida, o mapeamento detalhado, o encontro inesperado com o Jack Bard, acima de tudo, o conhecimento de que ele agora era, pelo menos potencialmente, um milionário. 1 milhão de valis, pensou, o número ainda parecendo irreal. De um único item que dropa. Quando Bell se aproximou da casa da família, ele pôde ver luzes já brilhando calorosamente nas janelas. O aroma delicioso do jantar pairava no ar, lembrando de que não comia desde um lanche rápido ao meio-dia. Seu estômago roncou em resposta. Bell entrou e encontrou a casa cheia de atividade antes do jantar. Ele podia ouvir conversas animadas vindas tanto da cozinha quanto da sala comunal, junto com algumas risadas ocasionais. Ele percebeu novamente como aquele ambiente era diferente da cabana silenciosa que dividia com o avô, e como rapidamente estava passando a apreciar a atmosfera animada. Bell. Você voltou. Riu, ou seria ria, chamou quando viu na entrada. Como foi a masmorra? Foi, agitada, Bell respondeu com um sorriso. Tem tempo para eu arrumar antes do jantar? Claro, confirmou o gênio. Vai ficar pronto em cerca de 20 minutos. Todos estão se reunindo na sala de jantar. Bell assentiu agradecido e foi para seu quarto, onde deixou seu equipamento e caderno antes de seguir para o banheiro. Uma lavagem rápida, porém completa, removeu a poeira e o suor de sua expedição, deixando-o renovado e pronto para a refeição da noite. Quando Bell entrou na sala de jantar, a maior parte da família já estava reunida ao redor da mesa. Lady Ator sentou-se em seu lugar habitual à cabeceira, com Nernati à sua direita. Os outros estavam envolvidos em uma conversa animada que fez uma breve pausa quando Bell apareceu. Hora perfeita, cumprimentou Ator com um sorriso caloroso. Estávamos prestes a começar. Venha, junte-se a nós. Bell sentou-se entre Lisandra e Emil, retribuindo os acenos e sorrisos de boas-vindas ao redor da mesa. Enquanto a comida era servida, um ensopado reforçado com pão fresco e legumes assados, a conversa retomou seu fluxo natural. Então, Bell Quiros perguntou depois que todos começaram a comer, como foi sua primeira incursão solo na masmorra. Todos os olhares se voltaram para Bell com interesse.
Engoliu o ensopado antes de responder. Acho que foi bem. Passei a maior parte do dia mapeando e documentando o primeiro e o segundo andares. Mapeamento. Emil perguntou, com as grossas sobrancelhas erguidas. Esse é um foco incomum para um novo aventureiro. Del assentiu. Achei que me ajudaria a entender melhor a masmorra se eu registrasse tudo sistematicamente: o layout, comportamentos dos monstros, padrões de aparecimento, esse tipo de coisa. Uma abordagem atenciosa, comentou Nernati com aprovação. Muitos aventureiros se lançam de cabeça na masmorra sem realmente entender sua natureza. Eu preenchi quase metade do meu caderno, continuou Bel, ficando mais animado ao descrever sua exploração metódica. Acho que identifiquei alguns padrões interessantes em como goblins e kobolds se comportam, especialmente em grupos. Parece que você teve um dia produtivo, observou Lisandra. Você encontrou alguma dificuldade? Bel hesitou, mas decidiu que não havia motivo para adiar o evento mais significativo do dia. Na verdade, sim. Quando eu estava me preparando para sair, encontrei um monstro que não reconheci, algo que aparentemente não deveria estar no segundo andar. A sala de jantar ficou em silêncio enquanto a atenção de todos se aguçava. Que tipo de monstro? Nernati perguntou, com a voz de repente séria. A guilda identificou como um Jack Bard, explicou Bel. Uma criatura preta, parecida com um pássaro, com proporções anormais e olhos vermelhos. Atacou pelo teto. Exclamações surpresas irromperam ao redor da mesa. Um Jack Bard? No segundo andar. Kyros parecia genuinamente atônito. Esses são monstros de nível médio. Isso é extremamente incomum, disse Nernati, trocando um olhar significativo com o ator. Jack Bards normalmente habita níveis mais profundos. Você se machucou? Ator perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Bel balançou a cabeça. Não, Lady Ator. Consegui derrotá-lo, embora fosse muito mais forte que os duendes e kobolds. Você derrotou um Jack Bard no seu segundo dia como aventureiro? A voz de Emil estava cheia de descrença. Isso é notável. Bel coçou a nuca, um pouco envergonhado com as reações deles. Acho que só tive sorte. Meu treinamento de arco e flecha ajudou, e tive a vantagem de surpresa. Não subestime sua conquista, disse Nernati com firmeza. Muitos aventureiros de nível 1 teriam dificuldades contra um monstro assim. Tem mais, Bel acrescentou, observando as expressões deles. O Jack Bard deixou cair um item raro, uma pena metálica. Quando levei para a guilda, me disseram que vale aproximadamente 1 milhão de valis. O silêncio que se seguiu foi profundo. Todos os rostos ao redor da mesa demonstraram choque, com as mandíbulas dos gêmeos caindo em perfeita uníssono. 1 milhão de valis. Lisandra finalmente respirou. De uma única gota. Isso é uma fortuna, acrescentou Kyros, com os olhos arregalados. Com certeza é, concordou o ator, olhando para Bel com uma mistura de surpresa e orgulho. Parece que você teve uma sorte tanto, Bel. Deixei a pena no cofre da guilda para guardar, explicou Bel. Queria discutir isso com todos vocês antes de tomar qualquer decisão sobre o que fazer com ele. A expressão de ator suavizou em um sorriso caloroso. Isso demonstra admirável contenção e consideração, Bel. Muitos aventureiros correriam para gastar tal dinheiro imediatamente. Bel olhou ao redor da mesa para sua nova família, de repente incerto. Era exatamente isso que eu queria pedir seu conselho. Nunca tive esse tipo de dinheiro antes, e não sei bem como usá-lo. Então, o que você acha? Nernati incentivou gentilmente. Afinal, é seu ganho. Bel pensou por um momento antes de responder. Estava pensando em investir em equipamentos melhores, talvez uma armadura leve e um arco novo. E talvez umas roupas novas, já que não trouxe muita coisa de casa. Ele olhou para sua roupa simples, que começava a mostrar sinais de desgaste. Essas parecem prioridades sensatas, Ator assentiu aprovando. Mas eu ainda não conheço o horário direito, continuou Bel. Não conheço quais lojas são confiáveis ou onde encontrar equipamentos de qualidade. Ele olhou para cima esperançoso.
Alguém estaria disposto a me ajudar a navegar pela cidade para fazer compras? Ficaria grato pela orientação. Ficarei feliz em acompanhá-lo, Lisandra ofereceu imediatamente. Conheço vários excelentes fabricantes de tecidos no distrito mercantil. E posso te indicar as melhores lojas de armas, acrescentou Kyros. Embora, para um arco realmente de qualidade, talvez queira a expertise do Emil. O ferreiro anão assentiu de forma áspera. De fato. Conheço todo armeiro que se preze em horário. Vou garantir que você não seja enganado. Obrigado, disse Bel, genuinamente tocado pela disposição deles em ajudar. Ele hesitou por um momento antes de acrescentar: além disso, eu estava pensando que o restante do dinheiro, depois dos equipamentos e das necessidades necessárias, deveria ir para a família. Como contribuição para nossos recursos compartilhados. Essa proposta foi recebida com olhares surpresos ao redor da mesa. Isso é muito generoso, Bel disse a Thor gentilmente, mas incomum. Normalmente, aventureiros mantêm seus ganhos pessoais, enquanto contribuem com uma porcentagem fixa para o tesouro da família. Ah, disse Bel, um pouco envergonhado. Eu não percebi. Em nossa vila, frequentemente uníamos recursos para o benefício da comunidade. Uma filosofia louvável, comentou Nernati. Mas, neste caso, seu primeiro grande ganho deve beneficiar principalmente seu próprio desenvolvimento. Uma parte da família é apropriada, mas não a maioria. A contribuição padrão em nossa família é 20% da receita dos monstros, explicou a Thor. Isso equivaleria a 200.000 valis da sua pena de Jack Bard. O resto continua sendo seu para usar como achar melhor. Eu entendo, Bel assentiu, ajustando seu raciocínio. Então vou contribuir com o valor padrão e usar o restante para equipamentos e economia. Uma abordagem sábia, aprovou a Thor. Equipamentos de qualidade vão te servir bem na masmorra, e ter economias garante segurança para o futuro. A conversa gradualmente mudou para recomendações mais específicas sobre equipamentos e lojas conforme o jantar avançava. Cada membro da família ofereceu sugestões baseadas em sua expertise. Emil falou longamente sobre artesanato com arcos. Lisandra detalhou os benefícios dos diferentes tipos de armadura leve. E os gêmeos descreveram entusiasticamente suas lojas de roupas favoritas. Bel absorveu tudo, profundamente grato pela orientação e apoio deles. O conhecimento de que ele havia encontrado não apenas uma família, mas uma verdadeira família em horário o encheu de um profundo senso de pertencimento. Quando a refeição chegou ao fim, a Thor se dirigiu a toda a mesa. Amanhã, vamos combinar para Bel visitar as várias lojas que ele precisa. Lisandra, Kyros e Emil, se puderem coordenar suas agendas para ajudá-lo. Os três assentiram em concordância. E Bel continuou a Thor, já que esta será sua primeira grande compra de equipamento, sugiro que consulte Nernati sobre o equilíbrio entre qualidade e custo. Com a experiência dela, ela pode te ajudar a tomar decisões informadas. Eu agradeceria muito, disse Bel, virando-se para o capitão Elfo Negro com respeito. Nernati inclinou a cabeça. Conversaremos mais tarde esta noite, se você não estiver muito cansada. De jeito nenhum, Bel a assegurou. Quando a família se dispersou da sala de jantar, Bel ajudou a limpar a mesa, refletindo sobre a reviravolta dramática que sua sorte havia tomado. Apenas 3 dias atrás, ele havia chegado ao horário com nada além da espada do avô, seu arco e um punhado de moedas. Agora ele era membro de uma família solidária e possuía os meios para se estabelecer como aventureiro de verdade. Mais tarde, enquanto Bel estava sentado com Nernati na sala comunal, revisando opções de equipamentos e preços, um pensamento lhe ocorreu. Capitão Nernati começou, deixando de lado a lista que estavam compilando. Acha estranho um Jack Bard ter aparecido tão fora do seu alcance normal. A expressão do elfo negro ficou séria. Sim, é preocupante. Movimentos de monstros dentro da masmorra frequentemente indicam mudanças ou distúrbios mais profundos. A guilda também pareceu bastante surpresa, Bel observou. Eles vão me fazer me apresentar ao departamento de pesquisa de monstros amanhã. Nernati assentiu pensativo. Vale a pena monitorar. Se encontrar outros monstros ou fenômenos incomuns nos andares superiores, denuncie imediatamente, tanto a guilda quanto a mim.
Eu vou, prometeu Bel. Tem algo específico que eu devo observar? Confie nos seus instintos, aconselhou Nernati. Você já demonstrou bom senso ao perceber que o Jack Bard estava fora do lugar. Essa consciência vai te servir bem. A conversa voltou para considerações de equipamento, mas Bel guardou a preocupação de Nernati para referência futura. Havia claramente mais na masmorra do que ele ainda compreendia, mais mistérios para desvendar, mais padrões para identificar. Quando finalmente se recolheu para seu quarto para a noite, Bel tirou seu caderno e acrescentou mais algumas observações sobre o encontro com Jack Bard, determinado a manter sua documentação sistemática de tudo o que viveu na masmorra. Amanhã traria novas aventuras, a exploração dos distritos comerciais de Horario, suas primeiras grandes compras de equipamentos e talvez mais insights sobre a misteriosa masmorra que se escondia sob a cidade. Bel adormeceu com um sorriso no rosto, grato pelas reviravoltas inesperadas que sua jornada tomou e animado pelo que estava por vir. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.